Qual lógica que você segue para usar Underpaint? Usar imagens prontas de fundo para começar outro. É, Quando eu começo com alguma coisa de fundo ou textura, eu tento deixar ela bem controlada. Por exemplo, aqui eu comecei com esse fundo com bastante textura, só que de longe você é praticamente um valor o fundo. Não tem muita variação de valores. É mais uma variação de cor. Se você usar uma imagem, por exemplo, eu faria a mesma coisa. Eu pegaria a imagem e utilizaria ela como se fosse uma textura mesmo. Eu diminuiria o contraste dela e depois começaria a estabelecer os shapes, os grupos de valores mais importantes da pintura. Foi o que eu fiz aqui, por exemplo. Aqui o desenho eu fiz os shapes principais. O desenho não tá pronto ainda, só que de longe já dá pra ter uma ideia do que eu tô pintando. Aí depois eu só fiz organizar o desenho e pintar por cima. Mas você vê que de longe muda pouca coisa, tá vendo? Então antes eu estabeleci o que é mais importante para depois vir com os detalhes. Porém, eu faço isso, só que nem sempre eu sigo essa lógica. Você pode começar com uma textura bem contrastante mesmo. Aqui só tem um valor, mas se eu quisesse, eu poderia exagerar nos valores. Desde que eu estabeleça os grupos depois, mesmo que sem tanta força no começo. Mas se eu tiver em mente que isso daqui é o importante, eu posso começar da forma que eu quiser, praticamente, basicamente. Então se você tiver isso aqui em mente, você pode começar com muito contraste, baixo contraste, tanto faz. São poucas pessoas que eu vejo fazer isso no digital. No digital, o mais comum é você ver artistas fazendo a pintura sem textura antes, aí depois aplicam a textura por cima. Eu acho que esse é o mais comum, assim.
Ao invés de começar logo com essa textura, como é um pouco difícil de controlar, você também pode adicionar ela depois. Então você começaria com a pintura bem mais simples em termos de textura. Aí depois, quando você tiver tudo pronto, é só você adicionar ela depois. Seu estilo me lembra muito o Raja Bandeta. Acho que eu já ouvi falar desse artista. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já vi algumas artes dele. Eu já vi alguns processos dele também, lá no Twitter. Eu acho que ele segue basicamente o mesmo princípio. De estabelecer os valores e controla a textura. Eu não consigo começar com textura também. Prefiro começar com flattering. Deixo a textura para o acabamento, quando já tem valores e cores, senão me perco. É mais fácil. Geralmente é mais fácil fazer isso. Quando eu tô trabalhando em alguma peça mais complicada, eu evito colocar muita textura também no começo. Aquela arte que eu tava fazendo mesmo. Cadê? Você vê que a textura aqui é bem controlada de início assim, porque tem mais elementos e se eu for trabalhar mais a textura, eu vou fazer isso mais pro final. Quando eu já tiver tudo um pouco mais pronto. Aqui, como é um estudo de uma imagem, eu já tenho todas as informações que eu preciso para fazer a pintura. Fica mais simples de eu controlar. Mas se eu fosse fazer uma peça, por exemplo, de imaginação, é mais difícil, porque eu não tenho uma referência direta assim para me guiar. Eu tenho algumas referências, né, em 3D e tal, mas específicas, como por exemplo, referência de armadura naquele ângulo, eu não tenho. Então, eu preciso primeiro resolver os shapes e a forma da armadura, o reflexo dela, aí depois por cima eu coloco a textura. Uma textura mais forte. Aqui, como eu tô fazendo um estudo, aí é mais fácil de controlar isso. Eu já tenho na minha frente aqui as informações que eu sei que são importantes. Aí é só reproduzir. Dá para texturizar mais sempre, mesmo depois de feito um tanto. Dá pra. É igual pintura guache, mais ou menos. Porque é uma questão de você. Por exemplo, aqui se eu quisesse adicionar mais textura no fundo,
uma textura mais forte. Eu poderia fazer isso aqui, porém eu tenho que controlar essa textura depois. Então é mais uma questão de você vir com a textura e voltar com o shape, com o grupo de valor e tentar agrupar essa textura dessa forma. Geralmente quando você vê essas pinturas assim, parece que a textura é bem descontrolada e tal, porém é muito bem pensado. Então, por mais que aqui pareça que tenha muito contraste, de longe é só um valor. Esse tipo de coisa engana quem tá olhando. Um exemplo, deixa eu ver aqui. De perto, essa arte aqui é do Shinji. De perto você vê que tem muito contraste aqui nesse personagem. No fundo, na pedra, você tem textura em tudo. Se você fosse pintar isso aqui, sem ter essa noção do todo, você provavelmente iria pintar com bastante contraste. Porque cada vez que você olha para uma parte da peça, seu olho está se ajustando. Então você vai provavelmente pintar com bastante contraste essa região da sombra. Porém, quando você dá um zoom out, tudo isso aqui na sombra é basicamente um valor só. Você vê, eu tô colocando e tirando a camada e não muda quase nada. E a camada que eu tô utilizando aqui é um valor só. Então é ter essa noção de que você tem que controlar essa textura, essas informações, e para manter a peça simples de ler. Aqui, se eu quiser, eu posso adicionar um nível alto de contraste de textura aqui. Você vê que de longe lê da mesma forma, tá vendo? Tá um pouco mais claro, olha aqui. Esse nível de textura de perto parece muito contrastante, mas quando você vê de longe, ele se agrupa. Isso daqui é um grupo de valores. Se você estivesse fazendo isso aqui no tradicional, o que você faria? Como não tem o zoom out, você se distanciaria da pintura para ver os grupos de valores se estão lendo da forma correta. Da forma correta que eu quero dizer é de acordo com a sua ideia. Não existe regra nem nada do tipo. Mas se estiver lendo da forma que você quer, então tá correto.